8 de dezembro de 2023. Nesta sexta-feira, a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós celebramos a concepção da Virgem Maria no ventre de Santana, sua mãe. Ela é concebida, preservada de todo e qualquer pecado ou marca do pecado original. Louvado seja Deus. Isso é um presente para nós, porque nós temos uma criatura, dentre todas as criaturas criadas pelas mãos de Deus, nós temos uma criatura que não foi tocada pelo pecado, pelas consequências do pecado, a Santíssima Virgem Maria. Louvado seja Deus. Meus queridos, por que celebrar hoje, dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição da Virgem Maria? Quando fala Conceição, também algumas pessoas não entendem o que significa essa palavra, né? Significa concepção, né? Imaculada Concepção, ela foi concebida imaculada, concebida sem pecado, criada sem pecado. Então, é o momento em que ela é criada no ventre de sua mãe Santana, né? Lembrando que nós comemoramos o nascimento da Virgem Maria, a Virgem Maria vai nascer de Santana no dia 8 de setembro, 9 meses antes, quando sua mãe engravida, ou seja, hoje. Então, hoje é o dia em que Santana engravida da Virgem Maria. É o dia que Deus criou a Virgem Maria no ventre de Santana. É o dia em que, formado aquele corpo, Deus soprou a alma, criou a pessoa mais perfeita dentre todos os seres humanos e todas as pessoas, sejam angélicas ou sejam seres humanos, né? Enfim, meus queridos, 9 meses antes do nascimento de Maria, que é 8 de setembro, a igreja então celebra a solenidade da Imaculada Conceição, da Bem-aventurada Virgem Maria, e esta festa ou solenidade litúrgica foi aprovada pelo Papa Sisto IV no ano de 1476, olha só, muito antes da igreja proclamar um dogma sobre a Imaculada Conceição, a igreja já celebrava de maneira muito consciente essa realidade, porque não é uma invenção dogmática, é uma verdade, uma realidade. A igreja sempre creu nisso. Isso que a gente precisa colocar na cabeça, a gente precisa entender isso, né? Porque senão, nós sabemos que o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio IX, no ano de 1854. Então é muito recente, século XIX. Nós estamos no século XXI. A igreja não começou a crer nisso no século XIX. A igreja sempre creu. Nós temos que colocar na cabeça isso. E por que então ela dogmatiza? Porque a igreja faz um estudo formal daquilo que ela creu e que ela sempre creu, que é a Imaculada Conceição, que ela foi concebida sem pecado, sempre foi crido isso. Mas neste ano, sob o papado de Pio IX, no ano de 1854, o Papa ele vai reunir vários estudos sobre a Virgem Maria e ele vai produzir um texto oficial, que nós chamamos de dogma. Ele vai afirmar aquilo que nós sempre cremos, né? Quando alguém questionar a questão dogmática, nós temos que saber responder, né? O dogma não é a invenção de uma verdade, o dogma é simplesmente a confirmação de algo que nós sempre cremos, tá? O Papa Clemente XI, no ano de 1708, ele vai ainda aperfeiçoar mais essa celebração dessa festa da Imaculada Conceição. Então você percebe que ano 1476, depois ano 1708, a igreja vai aperfeiçoando o modo de expressar essa fé que sempre existiu, até que chega o dia 8 de dezembro de 1854, que o Papa ele faz uma proclamação definitiva, que é o que nós chamamos de dogma, por meio de uma bula, né? Quem quiser ler essa bula, ela é disponível na internet, né?
Ela se chama Inefabilis Deus, Deus inefável. Olha que bonito o título, né? Sempre os documentos pontifícios, para você também aprender, meu querido filho, minha querida filha, sempre os documentos pontifícios, o nome do documento geralmente é a primeira frase do documento. Então o Papa começa o documento, o texto, dizendo Deus inefável, por isso que levou esse nome. Então pode procurar na internet a bula Inefabilis Deus, e você vai ver a proclamação do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX. Meus queridos, eu vou ler um trechinho do dogma para você saber qual é o centro dessa proclamação. Olha que belíssimo texto. Declaramos, confirmamos e definimos a doutrina revelada por Deus que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha do pecado original, desde o primeiro instante da sua concepção, por graça particular e privilégio de Deus Todo-Poderoso, pelos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Olha que bonito. Então, para nós compreendermos um pouquinho por que e quem é vantajoso ou privilegiado nesse dogma, tudo é atributo divino, minha gente. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça sobre o dogma, o corpo do dogma em si, tudo é mérito de Deus, né? Nós olharmos a pessoa da Virgem Maria, né? É um ser humano frágil como nós. Se dependesse unicamente da sua fragilidade humana, da sua humanidade por si só, a Virgem Maria seria tão pecadora como nós. Mas Deus, quando ele vai criar a Virgem, ele rompe de maneira muito extraordinária, só para essa pessoa, ele a preserva da herança do pecado original. Né? O texto da carta aos Romanos diz, né? Por causa de um pecado de um homem, todos pecaram. E com o pecado entrou a morte e o sofrimento no mundo. Não é isso que está escrito na carta aos Romanos? Ou seja, todos os seres humanos, por causa do pecado de Adão e de Eva, todos herdam o pecado. Mas Deus, na Virgem Maria, ele rompe com esta cadeia do pecado original e ele a preserva. É Deus quem faz isso. Os nossos irmãos protestantes não compreendem muito bem isso, e parece que nós dizermos Maria ser imaculada, parece que ela, por seus méritos, ela não pecou. Não, ela não pecou. Aliás, ela não nasceu sem pecado, e ela não pecou não por conta própria, mas porque Deus a preservou do pecado e daquilo que nós chamamos de tendência a pecar, que é a concupiscência. Quando nós nascemos com o pecado e com a concupiscência, que é a tendência a pecar novamente, né? O batismo nos apaga o pecado, mas não apaga a concupiscência, porque é algo que fica na alma, uma ferida, um machucado na alma. Maria, ela é concebida sem um e sem outro. Então, se ela nasce sem o pecado original, ela nasce também sem a tendência a pecar. É por isso que depois dela nascer pura, ela não pecou. Ela não cometeu pecado pessoal ou moral, assim chamado. Esse é o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? Então, quaisquer que sejam as críticas, uma coisa é factual: tudo vem de Deus. Maria não tem mérito nenhum nessa história, minha gente. Né? O mérito dela, qual é? Ela dizer sim a Deus, como ela o disse. E não teria outro caminho a não ser esse, porque uma pessoa que não tem a tendência a pecar, ela nunca dirá não a Deus. Mas ela disse sim por conta própria, né? Então, ao mesmo tempo que ela é predestinada, ela também é livre. Nós vemos esse paradoxo, ele ser resolvido na pessoa da Virgem Maria.
uma pessoa que é pura, que não tem tendência ao mal, mas que tem a possibilidade de dizer não a Deus. Mas por não ser tendente ao mal, ela nunca diria o não a Deus. Então, ela é predestinada, mas ao mesmo tempo ela é livre. Deus espera o sim dela diante do mistério da concepção de Jesus Cristo. Esta é a Virgem Maria, meus queridos, a nossa mãe, a mãe da igreja, a mãe de Deus. E olha, entre nós, né? Hoje, nessa reflexão, eu só quis falar um pouquinho sobre a questão dogmática, porque logo mais à noite nós teremos a homilia que será postada e você poderá degustar um pouco mais desse mistério tão excelso da bem-aventurada Virgem Maria, né? E eu só quis falar um pouquinho da questão dogmática pela manhã, para a gente entender um pouco, porque às vezes a gente não entende as coisas, as verdades da fé. E aí os questionamentos dos nossos irmãos protestantes são exatamente contra esses dogmas centrais, né? A Imaculada Conceição da Virgem Maria e a própria virgindade de Maria. São os dois dogmas mais atacados por aqueles que não entendem o mistério de Deus. E agora entre nós, Deus Pai enviaria o seu Filho eterno para morar junto dos seres humanos. De que forma? Se tornando um ser humano. Ele poderia ter vindo dos céus de maneira gloriosa, já como ser humano pronto, porque Deus pode tudo, não podia, né? Lá na plenitude dos tempos, o céu se abrir de maneira gloriosa e Deus, o Pai, fazer seu Filho descer glorioso, já encarnado, já como ser humano de maneira miraculosa, milagrosa. Mas Deus, ele escolheu, minha gente, as vias ordinárias humanas. Quais são as vias ordinárias? Né? Para se nascer um ser humano, é preciso que esse ser humano seja gestado no ventre de uma mulher. E Deus escolheu essa via. Só que ao escolher esta via, ou seja, passar por tudo que um ser humano passa, até mesmo a concepção e a gestação, olha quão sensível e generoso é Deus. Ele se sensibilizou tanto com o ser humano que sofre, que ele quis passar em tudo pela experiência do ser humano, até mesmo dentro de um ventre de uma mulher. Olha a tamanha humildade de Deus. Deus se tornar um embrião, um feto, Deus se tornar um ser humano que vai crescendo no ventre de uma mulher. Deus se diminuiu muito para isso, porque Ele é Deus, Ele é Criador de tudo, né? Olha a tamanha humildade de Deus. Só que uma questão é importante nós refletirmos. Deus, que é plena luz, não teria como a plena luz habitar num ventre trévico, num ventre de escuridão pelo pecado. É uma questão paradoxal, não dá para entender como os protestantes concebem isso, essa ideia, né? Pega para você um quarto escuro, entra na sua casa na escuridão de noite, a hora que você acende a luz, né? A treva, a escuridão, ela vai embora imediatamente. Como é que Deus vai se tornar ser humano no ventre de uma mulher e aquela mulher, se ela foi pecadora, ela vai continuar sendo, ou se ela estiver em trevas, ela continuará sendo. A luz, ela dissipa a treva. Ou então eu estou dizendo que o Deus que está habitando no ventre da Virgem Maria, ele é impotente. É uma luz fraca, né? Conseguem compreender? Não tem jeito de dizer a Virgem Maria ser pecadora, imaculada, se ela traz no ventre a suma pureza e a suma luz e a suma beleza. Não tem jeito, né? Esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre a questão da beleza do ser humano, né? O ser humano, sobretudo as pessoas que têm olhos claros, né? Quando você olha uma pessoa com os olhos claros, uma pessoa belíssima, né? Não que quem tenha olhos escuros não possa ser, tá?
mas eu estava conversando sobre esse assunto, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente faz o quê, geralmente? A gente olha os progenitores, a gente olha os pais, né? A gente vai ver que nos pais tem as características dos filhos. Se os filhos são bonitos, isso vem dos pais, né? Não é a primeira coisa que a gente faz. A gente fala assim, né? Eu herdei da minha mãe, né? Ou eu herdei do meu pai, ou isso vem da minha mãe, ou isso vem do meu pai, né? Não é essa linguagem que a gente usa, né? Ou ele é como a mãe, ou ele é como o pai, enfim. Ora, a Virgem Maria é totalmente o contrário. Se ela fosse pecadora, né? O filho que nasceria dela também seria como ela, não é? Como é que uma mulher cheia de imperfeição, vamos supor isso, vai conceber um ser humano perfeito e vai transmitir até mesmo pela genética? Não estou nem falando somente das questões espirituais e das marcas espirituais que o pecado provoca. Estou falando da questão genética. Toda a herança genética negativa também seria conferida a seu filho, porque ele escolheu nascer por vias ordinárias. Então era preciso que ele nascesse na barriga, no ventre de alguém que não tivesse nenhuma herança negativa, nem fisiológica e nem espiritual, que é a questão do pecado. E é este o dogma da Imaculada Conceição. Deus a preservou de todo o pecado, de todos os males. Não por causa dela, mas por aquilo que ela seria. Ela gestaria a suma beleza, a suma bondade, a suma perfeição. Ela teria que ser tão perfeita quanto ele. É esse que é o dogma, minha gente. Tá? Mas, padre, tem gente que perguntou já esses dias, um rapaz querido, né? Muito estimado, estava me perguntando algumas coisas sobre a fé, né? E ele me questionou sobre isso. Mas, padre, o pai poderia ter feito o que fez nela, o que ele fez nela em relação à sua mãe, Ana, ele poderia ter feito em Jesus em relação a Maria, né? Porque Ana tinha um ventre pecador e Maria foi concebida no ventre de Ana, cheia de pecado. E Deus preservou Maria de copiar sua mãe, ou de descender, né? De suceder sua mãe no pecado original. Deus preservou. Poderia ter feito o mesmo com seu filho. Maria, pecadora, e o seu filho seria poupado. Mas por que não pode ter esse movimento? Por que teve que anteceder? Teve que a mãe já vir pura? Por quê? Né? A gente precisa entender um pouquinho. Porque o pai não poderia preservar seu filho de nada, porque seu filho é Deus. Seu filho é Deus, não seria preservado do pecado original. Ele já não é pecador, porque ele é um ser humano, mas ele é Deus. É Deus que se tornou ser humano. Então, não combinaria, né? Porque daí se diria que seria uma intervenção divina. E não é uma intervenção na vida de Jesus. Jesus é o próprio Deus perfeito. Agora, na Virgem Maria, não. Foi uma intervenção divina. Tá? Não sei se ficou muito claro, mas são coisas bem delicadas para a gente poder refletir nessa manhã da sexta-feira. E a parte espiritual, minha gente, vocês vão acompanhar logo mais na homilia à noite. Uma coisa é certa, né? Uma coisa é certa. Ninguém quer morar num lugar cheio de sujeira. Ninguém quer. Nós já nascemos assim, né? Não só habitamos num ventre cheio de pecado, como nós nascemos tanto pecador quanto aquele ventre. Nós já herdamos o pecado original. Por isso que nós precisamos ser batizados quando criança, né? Mas Deus, ora, imagine se você for Deus, você não faria o mesmo que Deus fez? Preservar sua mãe da sujeira,
da nojeira e da consequência do pecado, diz se você não faria o mesmo. Faz de conta que você é Deus. Você é Deus e você vai nascer ser humano. Você vai nascer ser humano, então você também vai ter os sentimentos humanos, você vai ter, junto com os sentimentos humanos, os afetos humanos, carinho materno. Você preservaria ou não sua mãe das consequências do pecado e por conseguinte daquilo que o pecado provoca, que é a morte e o sofrimento. Outro dogma que depois nós celebramos já esse ano, que foi em agosto, é o dogma da Assunção. Maria é levada para o céu de corpo e alma, né? Por quê? Porque é a outra pergunta que a gente faz. Se você fosse Deus, olha só, estou dizendo que você não estou dizendo que se você tivesse dinheiro, ou se você fosse milionário, não, estou dizendo se você fosse Deus. Presta bem atenção. Você deixaria sua mãe chegar no fim da vida dela e morrer e ser sepultada, sendo que você tem o poder sobre a morte? Ou você nunca permitiria sua mãe morrer? Mesmo que aquilo seja uma herança de todos os humanos, mas você é Deus. Deixaria sua mãe morrer? Responde. Não deixaria, tenho certeza. Foi isso que o Filho Eterno, que se encarnou e se tornou Jesus de Nazaré, foi isso que ele fez com sua mãe. Ele a preservou do pecado. Como ele a preservou do pecado, ele a preservou da morte. Porque a morte é consequência do pecado. É isso que celebramos, minha gente. Tão fácil, uma compreensão tão simples, né? E quando algum protestante questionar, faça essa pergunta que o padre acabou de fazer. Diz assim: meu irmão, vamos nos colocar na pessoa de Deus? Agora, eu ou você? Você é Deus. E faz a seguinte pergunta, para ver o que ele responde. Que Deus nos ajude e que esta solenidade litúrgica nos ajude a crescer na fé, no conhecimento de Deus e no conhecimento da verdade das coisas. Força e coragem, um dia abençoado. Nos encontramos nessas redes sociais pela noite, por meio da Santa Missa que será transmitida. Deus os abençoe e os proteja. Força e coragem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.